Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, quinta-feira, dia 13 de agosto de 2026, hoje celebramos o aniversário da minha irmã caçula, Ana Paula, que mora lá em Palmas, no Tocantins. Quero aqui, minha irmã, lhe desejar um feliz aniversário, que as bênçãos de Deus sejam derramadas na sua vida, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde. E nesse dia, que Deus lhe conceda muita saúde, muita paz, muita felicidade e muitos anos de vida. Feliz aniversário e meus parabéns. E hoje nós também, a igreja celebra a memória da Santa Dulce, a Virgem dos Pobres, a Santa dos Pobres, lá da Bahia, lá de Salvador. E o evangelho de hoje que nós vamos meditar é o evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo do 21 ao 19. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos, e tudo que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dai-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a chave de leitura desse evangelho de hoje é o tema do perdão. Nós vemos que o evangelho de hoje se inicia com Pedro apresentando a Jesus quantas vezes ele devia perdoar. E ele sugere que 7 vezes. Por quê? Para os fariseus, para os judeus daquela época de Jesus, quando a pessoa perdoava 3 vezes, já era uma grandiosidade. Então Pedro dobra a meta e vai adiante, fala 7 vezes. Mas a resposta de Jesus é uma resposta inusitada. Jesus aumenta mais ainda, 70 vezes 7. Ora, se Pedro achava que 7 já era um número muito grande de vezes para perdoar, Jesus coloca o infinito como o limite para o perdão. Porque assim a misericórdia de Deus, o perdão de Deus para conosco. Por isso que Jesus vai contar essa parábola desse homem, esse patrão que tinha uns funcionários, e vai prestar conta com eles das dívidas que eles tinham. E havia um homem que havia uma grande fortuna, 10.000 denários. Então, para aquele homem era uma dívida impagável. Se ele trabalhasse o resto da sua vida, ele não conseguiria pagar aquela dívida.
mas ele suplica ao patrão, o patrão atende a sua súplica porque tem compaixão dele. E aí ele encontra um dos empregados que deve uma pequena quantidade, 100 denários para ele, e ele vai ali constranger aquela pessoa, vai cobrar a dívida e colocá-lo na prisão, mesmo aquela pessoa fazendo o mesmo gesto que ele fez de pedir perdão, suplicando a ele e de mais um tempo para ele pagar a dívida. Ora, ele foi perdoado e agora ele condena o outro por uma quantidade muito menor de dinheiro. E aí as outras pessoas, os outros empregados, vão contar ao patrão o que aconteceu. O patrão se enfurece, o patrão se irrita e vai chamar aquele empregado de perverso. Não te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicastes. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? E ali ele vai mandar jogar aquele empregado na prisão até que pague toda a sua dívida. E assim é o reino de Deus, o jeito de Deus tratar cada um de nós. Ele quer nos perdoar, ele nos perdoa infinitamente. Veja só Cristo sofrendo o flagelo na cruz, ele vai suplicar ao Pai: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Jesus paga a nossa dívida, que era impagável junto a Deus, a dívida do nosso pecado. Mas nós não conseguimos perdoar a dívida do nosso irmão, o que o nosso irmão nos deve. Veja só na oração do Pai Nosso, que Jesus próprio nos ensinou, vai dizer, quando nós rezamos, dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós colocamos uma condicionante nesse perdão. Se eu não perdoo o meu irmão que me ofendeu e pecou contra mim, como é que eu vou pedir a misericórdia de Deus? É a condicionante. Se eu não perdoo o meu irmão, Deus também não precisa me perdoar. E nós pecamos muito, e nós erramos muito, e precisamos muito do perdão, da bondade e da misericórdia de Deus. Queridos irmãos, que nós possamos desenvolver o amor no nosso coração, na nossa vida. Claro, há momentos que as pessoas fazem coisas que nos entristece o nosso coração, que nos traz um momento de tristeza. E assim, isso é natural, é humano. O que nós não podemos é cair no ódio, no rancor, na raiva e na ira. Que Deus possa abrir o nosso coração para vivermos verdadeiramente o amor em nossas vidas, em nossos corações, para que assim como Deus nos perdoa infinitas vezes, nós também saibamos perdoar muitas e muitas vezes o nosso irmão que erra por cada um de nós, o irmão que muitas vezes faz algo errado para conosco. Santa Dulce dos Pobres tem uma cena que é muito falada lá na Bahia, que ela foi pedir esmola para os seus pobres, para os seus doentes, e um homem foi, ela esticou a mão para receber uma doação do homem, e esse homem foi e cuspiu na mão dela. Ela enxugou no seu hábito aquela saliva e deu a outra mão. Essa é a sua oferta para mim, agora me dê a dos meus pobres. E aquele homem se encheu de vergonha pelo ato que ele acabava de fazer. Irmã Dulce não tratou aquele homem com raiva, com ódio, mas perdoou no seu coração e mostrou para ele que havia perdoado. Ela recebeu aquela ofensa e pediu o que era digno para os seus pobres. Que nós possamos nos espelhar em Santa Dulce dos Pobres, amar infinitamente, assim como Deus nos amou.
Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.